Pega a sua palavra comigo na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. E quando você pega, eu vou me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Maria, membro e cofundador histórico da comunidade Gerados pela Imaculada. Mano, eu tô aqui desde o começo. Quando a gente começou, eu gosto de falar que nós tínhamos um espacinho, um toldozinho, num lugar de 5 por 5. E hoje nós estamos num lugar de 500 metros quadrados, porque é aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém? Pode aplaudir o Senhor. Nós temos um carisma, nós somos levantados pela Virgem Maria para ser luz deste mundo. Nós somos levantados pela Virgem Maria para ser um sinal da chama da fé no Cristo. E é por isso que nós não paramos nunca. Nós fazemos grupo de oração, nós fazemos vigília jovem, nós fazemos atendimento de oração às quartas, nós fazemos congresso jovem, nós fazemos retiro, sou escolhido por Deus. A gente faz um monte de coisa, uma pancada de coisas, com uma única esperança no coração, de que você não perca a sua fé. Olha para o seu irmão da sua direita, da sua esquerda e fala assim: não perca a sua fé. Eu sou casado e muito bem casado, com a loira mais bonita que tinha em Brotas. Você que está encalhado, encalhada, se você quer desencalhar, vira um profeta. Porque foi assim, gente. O primeiro milagre da noite que eu vou contar é esse daqui. Fui pregar em Brotas, num retiro de carnaval. Me apaixonei por aquela loirinha lá e daí pra frente, meu amigo. Tamo aí. Completamos 1 ano e meio, mais ou menos, de casado. E eu queria contar uma coisa pra vocês. Talvez alguns de vocês ainda não sabem, né? Quando a gente foi se casar, eu subi virgem ao altar, né, mano? Foi um milagre de Deus, assim, Deus preservou a minha castidade, então eu subi virgem no altar. Então, irmão, a hora que eu casei, eu tava pronto pro jogo. Eu não ia esperar mais nada, tá ligado? Com 3 semanas de casado, a Beatriz tava grávida do nosso José Lucas. Dá uma salva de palmas para Jesus. Olha pro seu irmão da sua direita, da sua esquerda e fala assim: o Diegão. Não, olha para ele e fala: o Diegão é o brabo. Irmão, não deu nem tempo. Não deu nem tempo. José não completou nem 1 ano. José tá com 5 meses, daqui a pouco ele completa 6 meses. Adivinha o que o Diegão fez? Já foi pro segundo, parceiro. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Não sabemos se vai ser menino ou menina ainda, e eu sei que talvez essa com certeza não é a dúvida do seu coração, com certeza é a mesma dúvida que tinha com José. Vai ser preto ou vai ser branco? A palavra do Senhor diz assim: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Presta atenção no versículo 9. Resisti-lhes fortes na fé. Repete comigo: resistir-lhes fortes na fé. Resisti-lhes fortes na fé. Dá uma salva de palmas para a poderosa palavra de Deus. No sábado passado agora, na sexta-feira o Elvis falou assim para mim: você consegue atender uma pessoa no sábado, um parceiro meu? Eu falei assim: consigo. Na parte da manhã, né, vai lá e atende, vem aqui no centro de evangelização e atende. Aí chegamos, né, viemos para atender, o rapaz estava aqui esperando, entramos. Chegamos para atender o cara. E na verdade, quando a gente estava vindo para cá, no meio do caminho, a gente estava conversando de coisas que não tinha nada a ver com a oração. O Elvis puxou o terço e eu senti no meu coração que nós tínhamos que rezar. E aí quando eu vi o terço na mão dele, ele falou assim: vamos rezar por essas pessoas que nós vamos rezar. E nós começamos a rezar. Quando eu fiz em nome do Pai para começar a oração, Jesus falou ao meu coração: seja luz. E ele só falou isso: seja luz. Nós acabamos de rezar e viemos para cá.
Aí abrimos o centro de evangelização, acolhemos eles aqui, colocamos eles para sentar, para conversar com eles um pouco. E tem o meu irmão Giovanni, que acabou de entrar na comunidade. E o Giovanni, sabendo que eu prego sobre cura e libertação, ele encostou um dia em mim e falou assim: ô nego, quando você for ir rezar pelos outros, leva eu, que eu gosto. Falei assim, então tá bom, próxima vez, né? Surgiu a oportunidade, chamei o Giovanni. Veio eu, o Giovanni e o Elvis. Estamos aqui. Sentamos, eles falaram um pouco, aí eu falei assim, vamos rezar. E eu catei e falei assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Na hora que eu falei amém, as luzes do centro de evangelização apagaram, os ventiladores desligaram, teve um barulho lá na porta. E o Giovanni, que eu achei que era firme, deu uma regalada no olho e falou assim, e agora? Olhou para mim com o olho arregalado, morrendo de medo, com o queixo tremendo já. E eu falei assim, o Giovanni é frouxo, cara, ele não vai aguentar. Se tiver uma libertação aqui, ele não vai aguentar. E a frouxidão dele era tanta, que ele pediu para Jesus, Jesus devolveu a luz para o lugar. E nós atendemos aquele rapaz com luz e com os ventiladores ligados, para a graça do Giovanni. Mas quando as luzes se apagaram, eu olhei para aquela luz de emergência ali no meio. E Jesus falou comigo. E ele falou assim, filho, seja luz. Seja luz. Olha para o seu irmão da sua direita e da sua esquerda e fala para ele assim, seja luz. Irmão, é muito difícil permanecer firme na fé quando uma coisa dessa acontece. Imagina você, vai começar a rezar, já sabe que vai ter uma libertação ali, aí de repente as luzes se apagam, começa a ter uns barulhos estranhos, mano, é muito difícil ficar firme na fé numa hora dessas. Uma vez quando a gente começou, eu e o Bruno estavam voltando de uma vigília, a gente fazia vigília de madrugada às sextas, e aí a gente estava voltando e de repente teve um monte de libertação no lugar, a gente catou voltando, começou uns barulhos no meio do mato onde a gente estava passando. E eu fingindo que nada estava acontecendo, porque frouxo ao extremo. E o Bruno, curioso, falava assim, o que será que tem no meio daquele mato? Esse irmão, eu não quero saber o que tem no meio daquele mato. Eu só quero chegar são e salvo na minha casa. Nas horas difíceis, é difícil permanecer na fé. Mas olha para o seu irmão e fala assim, fica firme. Do Gênesis ao Apocalipse, em quase 100 vezes, a Bíblia vai falar do diabo. Quase 100 vezes. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que existe uma batalha espiritual acontecendo e nós precisamos estar atentos a isso o tempo todo. É por isso que quando Paulo escreve, ele chama o diabo de inimigo, ele fala para a gente manter a vigilância o tempo todo. É por isso que quando Pedro escreve, ele diz, o diabo é como um leão a rugir. Ele fica andando à sua volta. E quando menos você espera, ele vai e te pega. Mas Pedro dá o remédio de tudo para tudo. Ele diz assim, resiste firme na fé. Porque o segredo de tudo é manter a fé. Quando Jesus evangelizou, a palavra dele chegou a muitos lugares e converteu o coração de muitas pessoas. Muitas pessoas se converteram ao cristianismo e começaram a seguir Jesus e seus discípulos e seus apóstolos. Quando Pedro escreve essa carta, ele está em Roma, e Roma está sendo governada por Nero. E Nero começa uma grande perseguição aos cristãos. Nero chega ao ponto de colocar fogo em metade de Roma. A coisa estava tão feia em Roma, que quando Pedro vai se referir a Roma, ele chama Roma de Babilônia, porque o bicho estava literalmente pegando em Roma. Era uma chacina aos cristãos. Quando Pedro olhou isso e viu todo o trabalho que os discípulos tinham empenhado em trazer aquelas pessoas para o centro do coração de Deus, Pedro resolve escrever a primeira carta de São Pedro. E ele termina dessa maneira no capítulo 5, no versículo 8 e 9. Ele quer encorajar aqueles homens que vão ler essa carta, a eles permanecerem firmes na fé.
Pedro já está prevendo que coisas ruins vão vir. Pedro já está prevendo que coisas ruins vão acontecer. É por isso que essa carta é chamada de a carta da esperança. Porque a ideia de Pedro é levar esperança para o coração daquele povo. Porque ele sabe que o diabo vai agir sorrateiramente para roubar aquele povo do coração de Deus. Pedro queria evitar que o diabo roubasse a fé do coração do povo. E Pedro tinha propriedade para falar de fé. Porque apesar dele ter negado, e muitas vezes a gente só olha para a negação de Pedro. Pedro era um homem que ele tinha acreditado em Jesus. Um dia Pedro estava pescando, Jesus sobe em cima da barca de Pedro, Jesus começa a pregar em cima da barca de Pedro. Pedro não entende direito o que está acontecendo. Quando Jesus acaba de pregar, ele olha para Pedro e vê a frustração de Pedro, porque naquela noite Pedro tinha trabalhado a noite inteira e não tinha pegado absolutamente nenhum peixe. E Jesus manda ele lançar as redes de novo. E no coração daquele homem acende uma chama da fé. E Pedro olha para Jesus e fala assim, depois da pregação que Jesus tinha feito: porque você falou, eu vou lançar as redes de novo. E aquele dia Pedro faz a famosa pesca milagrosa, uma das maiores pescas da vida de Pedro. E depois daquilo Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, presta atenção no que eu vou te falar. A partir de agora você nunca mais vai pescar peixes. Se prepara, porque essa foi a sua última pesca de peixes. Daqui para frente você vai ser um grande pescador de homens. Pedro tinha fé, porque quando Jesus andou sobre as águas e os discípulos estavam todos com medo em cima do barco, Pedro olhou para Jesus e falou assim: se é você mesmo, manda que eu ande também sobre as águas. E Jesus falou: então vem, Pedro. Pedro, com um ato de fé, um ato de coragem, ele desce da barca e anda sobre as águas. A palavra vai dizer que ele dá mais de 20 passos em cima das águas. As pessoas estavam confundindo Jesus com os profetas. E aí um dia Jesus olha para os seus discípulos que tinha visto Jesus transformar água em vinho, multiplicar o pão, andar sobre as águas, curar o paralítico, o leproso, o surdo, o mudo, o cego. E ele fala assim: e vocês? Eles estão dizendo que eu sou um, que eu sou outro, mas e vocês que viram tudo que eu fiz? Quem vocês dizem que eu sou? De todos os discípulos ninguém abre a boca, mas Pedro toma a palavra e diz: tu és o Filho do Deus vivo. Porque o coração de Pedro estava cheio de fé. É por isso que Pedro está preocupado com uma coisa. Ele está preocupado que eu e você percamos a fé naquele que pode fazer todas as coisas. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que te traz aqui, não sei qual é o seu impossível. Eu olho para muitos de vocês e eu fico muitas vezes me perguntando: o que traz esse coração aqui? O que move esse coração aqui? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que hoje Jesus pode transformar a sua vida por meio da fé. E se você entrou aqui com a sua fé abalada, com a sua fé destruída, em nome de Jesus, pela força do Espírito que nós clamamos aqui no começo desse grupo, a chama da fé vai ser acesa mais uma vez no seu coração. Nós estamos vivendo um tempo de crise na fé. É um tempo muito difícil. Eu comecei a olhar nos lugares onde eu estou indo pregar, aqui nos nossos apostolados, e eu percebo que as coisas já não acontecem mais como antes. Irmão, no começo da minha caminhada, eu não sei se foi uma graça particular, mas eu via muitos milagres. Eu via gente se levantar de cadeira de rodas. Eu via gente que tinha uma perna maior que a outra, ter a sua coluna completamente restaurada, as suas pernas restauradas. Outro dia o Luizinho perguntou para mim: qual foi o maior milagre que você viu? Eu falei assim: eu vi vários, mas os milagres que eu mais vi se repetir foi de pessoas que tinham a sua coluna travada, a sua perna maior que a outra, e Jesus transformava elas na minha frente. Era toda segunda, era toda semana, um milagre atrás do outro. Nós víamos milagres toda semana. Hoje é difícil ver um milagre. Eu sou de uma época que nós atendíamos o povo depois do grupo de oração. E uma vez a gente estava atendendo, chegou um cara esquisito lá, nunca tinha ido. A gente atendeu ele, irmão, não aconteceu nada. Mas o Claudinei que rezou por ele, colocou a mão na cabeça dele, um negócio no ouvido dele, o cara caiu em lágrimas na hora. Eu nem sei o que foi dito para ele.
Na outra semana ele voltou com a família inteira, uma trempa, tinha umas 15 pessoas. Nós tivemos que atender a família dele inteira, toda uma vez. Aí eu me lembro como se fosse agora, o Rony estava lá. Eram as 15 pessoas, ele bem no meio. E aí nós começamos a rezar por cada um deles. Quando chegou na vez dele, nós pulamos ele. E ele ficou meio encanado. Por que eles me pularam? A gente mandou todo mundo sair da sala, colocamos a mão na cabeça dele. O Espírito revelou para nós quem ele era, o que ele estava fazendo ali e tudo que ele tinha dentro do carro. O cara tinha uma arma dentro do carro, tinha 180 mil reais. Era um traficante de Campinas que estava fugido porque estava ameaçado de morte lá. E ele veio parar aqui, soube do grupo de oração, quis participar, teve uma experiência com Deus, trouxe a família inteira para ser liberta. Ele entregou a arma para nós entregamos para um policial que fazia parte do nosso meio na época para ele levar para a polícia. E ele entregou todo aquele dinheiro em caridade, em doação. Ele queria entregar para nós, a gente nem sabia o que fazer com 180 mil reais. Não, esse dinheiro sujo não, entregou para a caridade e mudou a sua vida. Quando a gente começou a se converter foi assim. Tinha um cara muito famoso lá no meu bairro, no Secap, o nome dele era Zovico, ele era dançarino. Ele já tinha dançado até no Faustão, todo mundo amava esse cara. E a irmã dele era a Natália tinha ido para um retiro. O Zovico era gerente das Casas Bahia. O Zovico foi abrir uma unidade das Casas Bahia em outra cidade. No meio do caminho teve um acidente, morreu ele e os 3. E a Natália era a irmã mais nova, grudada com o Zovico. E para dar essa notícia para a Natália, foi todo mundo lá, a trempa, dar a notícia para a Natália lá na casa de Emaús. Quando chegou lá, foi entrar pela cozinha. Aí a intercessão já tinha avisado que a gente ia para lá. Quando chegamos lá, o pessoal da cozinha falou assim, peraí, chamou a coordenadora da intercessão, era a Antonieta, na época a gente nem conhecia ela. Ela saiu lá fora e falou assim, vocês são os parentes da Natália? Sim, a gente precisava falar com ela, precisava dar uma notícia para ela. A Antonieta falou assim, a gente já deu uma notícia para ela, ela está lá na capela rezando e chorando. A gente convenceu ela a ficar aqui, mas a gente já avisou que o irmão dela morreu num acidente trágico agora há pouco. E a gente ficou assim de boca aberta, porque ninguém sabia da notícia até então. Nem a mãe da Natália sabia da notícia ainda. Nós vimos grandes coisas acontecer diante dos nossos olhos. E esses dias eu estava rezando e eu me perguntava, Jesus, a gente não vê mais milagres, a gente não vê mais grandes manifestações do teu poder. É muito raro quando a gente vê alguma coisa, tem alguma coisa de errado, ou comigo, ou com as pessoas. Não é possível, Jesus, que você parou, você é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aí tinha um irmão que frequentava aqui, a gente queria levar ele para se internar, ele tinha um problema sério com drogas. E naquele dia Jesus queria falar comigo. Era aniversário do fundador da nossa comunidade, e no dia do aniversário do fundador da comunidade, existe uma graça especial dentro do nosso carisma. Porque foi onde nasceu o nosso carisma. Então eu sabia que aquele dia Jesus ia falar comigo. E aí quando eu cheguei lá, o pessoal todo feliz, falando, o fulano vai se internar, vai com uma vida nova. E eu falei assim, pô, um cara bom, cheio de vida, ele tinha que se internar mesmo, porque essa vida que ele tá não dá. Comecei a conversar com ele, no meio da conversa ele falou assim para mim, eu tô com medo, eu não vou não. E no meu coração Jesus falou, eu pensei comigo, como é que pode o cara olhar para a vida dele, a destruição que tá, sabendo que o outro caminho é melhor e não querer esse caminho? E Jesus falou no meu coração, ele tem medo de mim, filho. Ele tem medo daquilo que eu posso fazer na vida dele. Ele já não acredita mais que eu posso transformar a história dele. Em nome de Jesus, se você entrou aqui com a sua fé abalada, hoje você vai sair daqui transformado pela graça do Espírito. Porque esse é o grande problema hoje do nosso tempo. Nós perdemos a fé naquele que pode fazer todas as coisas. O inimigo, o diabo, ele está roubando a sua fé. A gente só acredita no diabo quando a gente vê alguma manifestação sobrenatural. Eu quando comecei, eu só acreditava que a pessoa era liberta quando ela estribuchava na minha frente, ela se debatia e depois ela parava e ela era liberta. Ali eu acreditava que ela estava livre realmente. Se não acontecesse aquilo, eu não acreditava que a pessoa estava livre.
Mas o tempo foi passando, eu fui amadurecendo e eu percebi que essas coisas só acontecem em filme de terror. E quando acontece aqui não é porque o diabo é muito forte, muito pelo contrário, é porque ele está muito fraco e ele quer fazer um estardalhaço antes de ir embora. Eu comecei a perceber que a ação do maligno, ela é sorrateira e silenciosa. O diabo está trabalhando pesado, devagar e em silêncio. E você e eu não estamos nem percebendo. O problema não é quando acontece uma possessão que você olha e vê e tem um impacto, um choque de realidades, não. Porque isso acontece de vez em nunca. O problema é quando você acha que a sua vida está natural e normal e que nada mais está acontecendo e que não tem problema nenhum e que você pode levar a vida como quiser, porque você não faz nada de errado, porque você não rouba, porque você não mata, porque você não faz isso, não faz aquilo e você acha que está tudo bem, mas quando você vai perceber, você já está longe da igreja, você não vai mais à missa, você não se confessa, você não reza, você não tem comunhão, você não reza mais nem antes de comer. E é nesse momento que o diabo vai roubando o seu coração. O jeito dele de trabalhar é assim, silencioso, devagar e sorrateiro. O diabo está roubando a sua fé aos pouquinhos. Olha para o seu irmão da sua direita, da sua esquerda e fala assim, se liga. O diabo está roubando a sua fé. Gente, o diabo realmente está roubando a fé do nosso coração. Eu conheço pessoas que frequentaram nosso grupo, elas entraram aqui, não podiam engravidar, alguém rezou aqui por elas, elas foram curadas, Jesus deu a graça de dar 1, 2, 3 filhos para ela, para alguns, para outros 2. E essas pessoas simplesmente se esqueceram, hoje elas usam métodos contraceptivos DIU. Vai falar para a pessoa que é aberto à vida, a pessoa fala assim, não, aberto à vida não. Não, aberto à vida não. Tem hora que dá vontade de olhar para a pessoa e falar assim, gente do céu, mas você entrou aqui pedindo um filho, porque você tinha um problema e não conseguia engravidar, e agora você olha com uma cara de pau para mim e fala que você não quer mais ter filhos. Meu Deus do céu, nós estamos perdendo a nossa fé aos poucos. Irmão, pensa comigo, se o Jesus que foi capaz de curar você que não podia ter filhos, será que Ele não é capaz de sustentar você até o final? Não deixa o diabo roubar as coisas do seu coração. O que você está deixando entrar no seu coração, que está roubando o espaço que é de Deus. Você precisa começar a olhar a sua vida, observar as suas coisas, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você deixa entrar no seu consciente, no seu subconsciente, aquilo que você deixa entrar na sua mente, no seu coração, na sua vida. Você precisa estar bem atento, porque Ele está trabalhando e Ele não vai parar de trabalhar enquanto não roubar a fé do seu coração. Eu não ia pregar hoje, mas com certeza é uma providência de Deus. Era para ser uma outra pessoa hoje. Mas não pôde, eu tive que ir. Eu já ia pregar na semana que vem. Vim para pregar nessa. E hoje é dia 31 de outubro. Hoje no mundo inteiro. Começou nos Estados Unidos, começou na Inglaterra, nos Estados Unidos. E se espalhou pelo mundo. Hoje eles comemoram o Halloween. Eles celebram o Halloween. E existem relatos de satanistas que o Halloween é considerado para eles a data mais importante do ano. É como para nós católicos o Natal é a data mais importante do nascimento de Jesus, para eles o Halloween é como se fosse o aniversário do diabo. E a gente vai deixando essas coisas entrar na nossa vida. Aí você pega o seu filho e manda ele para a escola nesse dia. E aí está lá escrito no bilhetinho de tarefas do seu filho que todo mundo vai fantasiado. E aí você olha e fala assim, mas fantasiar ele não tem problema nenhum. Não tem problema, é só uma fantasia. E você vai deixando. E aí você manda o seu filho e quando você vai ver, o diabo está roubando o seu coração. Porque você não celebra mais nada, você não celebra as coisas de Deus, mas você está celebrando aquilo que é do mal. Eu já falei para a Bia, quando o José crescer, se tiver um negócio desse, tiver que ir para a escola fantasiado, o José vai.
Vai fantasiar de padre exorcista. Vou dar um negocinho de água exorcizada para ele colocar no bolso. No outro bolso ele vai com um crucifixo. E eu vou falar assim para ele: José, o negócio é o seguinte: todo mundo que você vê fantasiado de capeta, você vai fazer o seguinte: coloca o crucifixo na cabeça dele, joga água exorcizada e deixa que o papai resolve depois com a diretora. Nós não podemos deixar as coisas do mal entrar no nosso coração. Mas é só uma festinha, mas é só uma fantasiazinha, mas é só isso, mas é só isso, e só isso, e só isso, e só isso, e só isso. E quando você for ver, você já não está mais indo à missa, você já não está mais confessando, você não está mais rezando, você não tem mais um relacionamento saudável com a sua esposa e com o seu esposo. E quando você vai ver, os seus pais estão se separando, quando você vai ver, o seu matrimônio está acabando, quando você vai ver, está depressivo, doente, machucado, desesperançoso, com vontade de tirar a própria vida. Não deixe o diabo roubar a fé do seu coração, não. Nós somos católicos, apostólicos romanos, nós não celebramos a morte, nós celebramos a vida eterna, porque para o mundo a morte acaba ali, a sua vida acaba na morte, mas para nós católicos, apostólicos romanos, naquele que nós cremos, nós sabemos que a vida não termina ali, a vida não termina na morte, nós cremos na ressurreição, na vida eterna, em nome de Jesus. Não celebra a morte nunca mais, celebra a vida daquele que está em nós, daquele que pode mudar a nossa história, daquele que pode hoje reacender a chama da fé no seu coração, daquele que pode transformar a sua vida, daquele que pode curar as suas enfermidades, daquele que pode restituir e restaurar a sua casa. Hoje nós temos que deixar a cultura do Cristo entrar no nosso coração, porque a única preocupação de Pedro era essa: quando as coisas apertarem, o que eles vão fazer? Porque, irmão, eu não posso negar, é muito difícil permanecer firme na fé quando a doença chega. É muito difícil permanecer firme na fé quando a tristeza entra na sua casa. É muito difícil permanecer firme na fé quando você perde seu emprego, quando você está passando necessidades, quando as coisas não estão bem, quando a sua casa está destruída, quando o seu casamento está em frangalhos, perto do fim. É muito difícil permanecer na fé quando tudo está dando errado. Mas olha para a vida desse homem, o apóstolo Pedro. A fé dele não era de mentira, a fé dele era a verdade, mas ele era como homens como nós. Ele era fraco. E no espacinho que ele deu para o diabo roubou o coração dele. Pedro andou com Jesus. Pedro era um dos melhores amigos de Jesus. Pedro estava com Jesus em todas as partes. Jesus entrou na casa de Pedro para curar a sua família. Jesus entrou no coração de Pedro para transformar a vida dele. Jesus andava com Pedro e Pedro andava com Jesus o tempo todo. Quando Pedro viu Jesus sendo flagelado e morto, sabe o que aconteceu? O coração dele entrou em frangalhos e ele entrou numa crise. Porque para ele, como é que o homem que tinha transformado água em vinho, andado sobre as águas, curado um, curado outro, como é que aquele homem podia morrer? É por isso que Pedro entra numa crise profunda. E para ele foi muito difícil manter a fé, porque ele estava vendo o melhor amigo dele morrer. E o diabo trabalhando silenciosamente e sorrateiramente, sem ninguém perceber. Pedro tinha sido encarregado de guardar e proteger a fé de Cristo. Para que a fé chegasse até o nosso coração hoje, aquele homem foi encarregado, ele foi o escolhido, ele foi o destinado. Foi para ele que Jesus falou, olhou e falou assim: esse cara vai levar a fé por mais de 2000 anos. Era no coração daquele homem que estava guardada a fé. Eu já escutei que Pedro era um grande pescador, mas às vezes eu olho para a vida de Pedro e eu falo assim: não é possível que ele era um grande pescador, porque as 2 pescas que contam dele na Bíblia eram 2 pescas fracassadas. Quando Jesus morreu e Pedro negou ele por 3 vezes, na 3ª vez o diabo roubou a fé do coração de Pedro. E aí Pedro faz uma coisa que Jesus já tinha dito para ele que não era para ele fazer. Pedro olha para os discípulos e fala assim: vou pescar.
No final do Evangelho de São João, Pedro olha para os discípulos e diz: eu vou pescar. E é muito engraçado porque Pedro não chamou ninguém. Pedro não bateu na porta de Tomé, dos filhos de Zebedeu. Pedro não bateu na porta de Natanael e falou assim: ei, vamos lá pescar comigo? Não, Pedro falou sozinho. Ele falou para si mesmo, ele não chamou ninguém. Ele falou assim: eu vou pescar. Sabe o que aconteceu? Outras pessoas foram pescar com ele. Natanael, Tomé, os filhos de Zebedeu. E a Bíblia diz que mais 2 pessoas que não são citadas no nome foram pescar. E o Padre Léo vai nos ensinar divinamente que foram pescar com Pedro todas as pessoas que tinham o coração ferido e machucado. Natanael disse para Jesus: de Nazaré pode vir alguma coisa que presta? Tomé não tinha acreditado que Jesus tinha ressuscitado. Os filhos de Zebedeu queriam pôr fogo na cidade onde não deixaram Jesus falar. E os 2 discípulos que não cito o nome, somos eu e você, com o coração ferido e machucado, que sempre quer voltar atrás. E diz que Pedro foi pescar de novo e eles foram com ele. E Pedro está lá pescando e aí Jesus olha para aquela situação e ele fala assim: eu preciso mudar essa história. É interessante que quando Jesus ressuscita, que ele volta, nenhuma das vezes os discípulos ou as pessoas que seguiram Jesus reconheceram ele. Maria Madalena não reconheceu. Os discípulos de Emaús não reconheceram. Pedro e os discípulos que foram pescar não reconheceram. Porque Jesus chega na beira da praia, fica ali esperando Pedro pescar. E os discípulos e Pedro não reconhecem Jesus. Sabe por quê? Porque quando Pedro voltou atrás, os outros também voltaram atrás. E quando Jesus morreu, o diabo roubou a fé do coração daquele povo. Em nome de Jesus, não deixe o diabo roubar a fé do seu coração. Porque senão ele vai fazer você voltar a lugares onde você nunca devia mais voltar. Ele vai fazer você voltar a usar drogas. Ele vai fazer você voltar a roubar. Ele vai fazer você querer ir embora. Ele vai fazer você querer abandonar o seu casamento, abandonar a sua casa. Você que era depressiva vai querer pôr um fim de novo na sua vida. Não deixe o diabo roubar a fé do seu coração. Eu só estou aqui hoje por um motivo, porque o diabo queria roubar a fé do seu coração. E nós, como gerados pela Imaculada, para ser um sinal do Cristo do mundo, nós não podemos deixar que o diabo venha aqui e roube o seu coração. É por isso que quando nós fazemos os nossos apostolados, vai mesmo, vai no grupo de oração, vai na vigília jovem, vem ser atendido em oração, vai no nosso congresso, vai no Sou Escolhido, vai no Carnabadai, vai no retiro de carnaval, vai onde a gente for, vai onde estiverem falando do Cristo. Porque senão o inimigo vai vir, roubar a fé do seu coração, vai destruir a sua vida sem você perceber. Calma e silenciosamente, como ele fez com Pedro. Se o diabo conseguiu fazer isso com o coração de Pedro, o que ele não pode fazer com o meu e com o seu coração? Jesus prepara uma fogueira na beira da praia. Espera Pedro tentar pescar. E em mais uma pesca fracassada, Jesus olha para Pedro e fala: você está pescando errado. E realmente Pedro estava pescando errado. Pedro não entende, acha que é para jogar a rede em outro lugar, acha que é para pescar de outra maneira. Mas naquele exato momento em que Jesus falou aquilo, sem Pedro perceber que era Jesus, João, o discípulo amado, que tinha o coração de Deus no seu coração, ele olha para aquele homem na beira da praia, olha para Pedro e grita: Pedro, é Jesus! E naquele mesmo instante, aquele homem que tinha perdido completamente a sua fé, olha para o coração do mestre pegando fogo e deixa o coração dele ser incendiado mais uma vez. A palavra vai dizer que aquela noite Pedro encheu a rede de peixes e ele puxou aquela rede que quase se rompeu de tantos peixes que tinham. Quando Pedro encostou na beira da praia, Jesus não tinha acendido somente aquela fogueira para fazer um peixe para Pedro comer, não. Jesus tinha acendido de novo a chama da fé no coração de Pedro. E Pedro nunca mais iria parar até que nós chegássemos aqui essa noite para escutar que Jesus vai devolver a fé para o seu coração hoje. Fui pregar em Rio Preto, num retiro de cura e libertação. Tinha uma mulher lá, eu comecei a contar os milagres e
preguei tudo, acabei a pregação. Quando eu estou saindo, fui sair por fora, ela foi atrás de mim. E aí ela perguntou se eu podia rezar pela casa dela, pela família dela. Ela falou assim, eu falei assim, posso? Cadê eles? Eles estão aí? E ela falou assim, não, eles não estão aqui. Ela morava numa cidade uns 120 quilômetros daquele lugar. Naquela noite ela voltou para casa dela, para buscar a família dela, não dormiu lá em Rio Preto. Trouxe toda a família no outro dia. Ela tinha uma menininha chamada Helena, coisinha mais linda. Olha a situação da Helena. Quando ela tinha 26 semanas, a Helena teve um problema. Naquele exame principal que faz, detectou um problema na Helena. Olha o que teve que fazer. O médico teve que abrir a barriga da mãe dela, tirar o nenê, fazer uma cirurgia na coluna dela para corrigir, devolver o nenê para a barriga, para ela acabar de ser gerada. Se fosse até as 24 semanas, esse procedimento era mais simples, por mais difícil que pareça. Mas depois da 24ª semana, o procedimento fica muito difícil. Aquela menina já era um milagre por si só. Ela acabou de ser gerada e ela teve uma doença que eu não me lembro o nome direito. É um nome bem esquisito. A Helena não anda sozinha. A Helena usa uma prótese para conseguir andar sozinha, para conseguir andar com a mãe dela, empurrando. E aí ela trouxe, no outro dia, a família inteira. Ela foi a última pessoa que eu atendi. Aquele dia eu atendi umas 50 pessoas. Estava morto de cansado, mas eu sabia que eu precisava rezar por aquela família. E aí nós começamos a rezar por ela, e eu rezei. E aí o coração daquela mulher se encheu de fé. Já não mais importava quem estava rezando, o que estava falando. Aquela mulher tinha certeza que a filha dela ia andar de novo, porque a esperança dela, o sonho dela era ver aquela menina andando de novo. Passou umas 3 semanas. A mãe da menina me mandou um vídeo, tá aqui no meu celular se você quiser ver depois. A Helena chegou, acordou num dia muito alegre, olhou para a mãe dela e falou assim: mãe, eu quero andar sozinha sem as próteses. Ela tirou as próteses e andou sozinha. A mãe dela filmou chorando. Não foi o Diego, não foi a Gerados, podia ser você rezando por ela. O que Jesus tinha acendido no coração daquela mulher, ninguém ia apagar. É por isso que ela andou para trás 120 quilômetros, para buscar a casa dela, para buscar a família dela, para buscar o esposo e a filha, porque ela não tinha mais esperança. Ela entrou dentro daquele retiro com mais de 1000 pessoas, e ela não tinha fé mais, ela já não acreditava mais na vida, ela entrou desesperançosa. Mas quando Cristo entrou naquele lugar, quando a fé do Espírito acendeu a chama no coração dela, irmão, nada mais podia parar o coração daquela mulher. É por isso que ela ia andar 120, 300, 500, 1000 quilômetros que fosse, para levar aquela menina lá, porque ela tinha certeza que a filha dela ia ter a sua vida restaurada. Hoje Jesus veio acender uma chama dentro do seu coração, que o diabo não pode roubar, que o mundo não pode roubar, que ninguém pode roubar. Se hoje você sair daqui com seu coração esperançoso, vai se cumprir aquela palavra que Jesus diz: se você tiver fé como num grão de mostarda, você vai falar para essa montanha: sai daqui e vai para ali, e vai acontecer. Então não tem impossível hoje aqui nessa noite, não tem um milagre que Jesus não possa fazer, não tem uma libertação que Jesus não possa fazer. Essa noite não depende da Gerados, essa noite não depende do Diego, essa noite não depende de ninguém, essa noite depende de você em cima do barco, olhar para a beira da praia e ver que Jesus está prontinho para acender a chama no seu coração de novo. Fica de pé.